Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Que nesse fim de semana recebe o Náutico pela Copa do Nordeste, precisando vencer. Uma partida que vale muita coisa. Tá muito complicado, as vitórias não estão vindo e isso mexe muito com a gente. Mas vamos sim ter fé e ter muito trabalho e que sábado vamos ganhar e classificar. O Vitória enfrenta o Náutico precisando vencer para não ser eliminado da terceira competição no ano. O time baiano já caiu na Copa do Brasil e no estadual. Caso seja eliminado, o rubro-negro vai ficar 28 dias sem entrar em campo. É um peso muito grande que a gente está carregando nesse momento. Fica difícil até de falar, entendeu? Por causa que é uma situação ruim pra gente, para falar a verdade, entendeu? O jogo pode marcar também a segunda e última partida de Cláudio Tencati na gestão de Ricardo Davi. A Assembleia Geral deve decidir no domingo a data da nova eleição no clube. O resultado de sábado certamente vai influenciar nessa data. Dentro das 4 linhas, o time até evoluiu contra o ABC. Criou boas chances de gol e perdeu um pênalti logo no início da partida. Tivemos posse de bola, não só posse de bola na fase defensiva, mas na fase ofensiva também. Criamos sim várias jogadas e foi muito importante essa chegada dele. Ele é uma pessoa muito gente boa, que está sempre ali com o grupo, conversando com a gente. Para seguir no Nordestão, será preciso quebrar o jejum. São 10 jogos sem vencer. Com 6 pontos, a equipe ocupa a 5ª posição do Grupo A. Todo dia a gente fala praticamente a mesma coisa, né? Se torna até repetitivo. Vitória tem 10 jogos sem vencer. O Vitória corre o risco de não se classificar agora para a Copa do Nordeste, depois de já ter saído do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil. Essa questão dessa AGE que vai acontecer no fim de semana é importantíssima para a definição do futuro do clube, né? Para a gente saber quais são os próximos planos, essa diretoria quando entra, se vai ser em abril ou maio, essa nova presidência, para tentar mudar os rumos atuais do Esporte Clube Vitória, que caso não se classifique, vai ficar quase 30 dias sem entrar em campo. É muito para um time profissional como o Vitória, que precisaria chegar numa Série B já em alto nível, e aí vai chegar com um time em construção. Totalmente em construção. Aliás, parece que esse time não termina de ser construído. Nunca, né? Eu fico observando assim as coisas que acontecem no Vitória e às vezes a gente não acredita pela a grandiosidade que esse time tem, né, no cenário até mundial. O time vai ter uma decisão sábado, em casa contra o Náutico, precisa ganhar para, quem sabe, até se classificar à próxima fase da Copa do Nordeste. E no domingo outra decisão que vai ser a tal da AGE, que é uma Assembleia Geral extraordinária que vai definir alguma coisa em relação a uma eleição que a gente nem imagina quando vai acontecer. A gente sabe que ela vai acontecer, ela tem que acontecer. Não sabe quando, isso aí o tempo... Seria em maio, mas a expectativa é que nessa AGE se consiga a mudança do estatuto do clube para que essa eleição possa ser antecipada. Essa eleição ela aconteceria de fato em setembro, né, torcedor, para que você possa entender. Só que com esse momento atual do clube e com a inoperância do Ricardo Davi, que mostrou que não tem condições de gerir um clube, o Conselho Deliberativo ele quer antecipar essa eleição, só que para isso precisa fazer uma mudança no estatuto. Então, essa AGE vai acontecer para tentar aprovar esse novo estatuto e para que essa eleição possa acontecer em abril, porque, a princípio, teria que ser em maio, né? Perfeito. O Vitória, a gente nota que é assim, passa a imagem para mim, Danilo, que é uma passarela de orgulho. É impressionante, porque se eles quisessem, eles decidiam hoje. A reunião acontece, a eleição vai acontecer, vamos mudar o estatuto, vamos para o bem do Vitória. Mas parece que o pessoal pensa mais nas questões pessoais e o tempo está passando, né? E fica o coitado do Cláudio Tencati, numa estreia pelo Vitória. Imagina a situação do torcedor. Você tem um pênalti com 3 minutos, perde. Aí tem um outro lance que é pênalti, o cara não marca.
E aí, em cima disso, esse turbilhão de acontecimentos negativos em cima do elenco, em cima do grupo. Ah, mas eu conversei com o presidente que eu vou blindar isso aqui. Velho, não consegue. Não consegue. Você É já complicado. passou altos e baixos assim em alguns clubes, né, Danilo? Já, mas eu acho que esse problema que o Vitória está é muito grave. Eu acho que isso, tudo que está acontecendo politicamente reflete dentro de campo. Não tem como separar e blindar tanto. Mas óbvio que o Vitória tem totais condições de ganhar o jogo e joga na sua casa, só depende praticamente dele. Então tem totais condições de, mesmo com todos esses problemas dentro de campo, fazer valer seu mando e conseguir a classificação. O problema é o retrospecto, né? Quando o torcedor para e lembra as últimas atuações do clube, tudo que vem acontecendo em todas as competições que o Vitória vem disputando. O próprio Campeonato Baiano, o Vitória dependia de um empate para garantir a vaga. Estava jogando em casa. É inadmissível, né? Fluminense já estava eliminado da competição, entrou em campo para cumprir tabela. Então, assim, não dá para aceitar. E você pede a compreensão do torcedor para que vá ao Barradão no sábado, tente apoiar o clube de alguma forma. Só que o torcedor está de saco cheio e está sem paciência nenhuma e com toda a razão. E não tem convicção num trabalho que pode acontecer e ser bem feito ou não, porque esse elenco ele é muito fraco. Eu até falei ontem aqui que, às vezes, a limitação esbarra ali, né? E aí você tem que ir na vontade, na raça, mas alguns até tentam, mas não tem jeito. O último jogo mesmo, o Vitor Ramos acho que foi o melhor em campo, mas você vê o desespero do atleta de ver que não tem recurso dentro da sua equipe. Eu falo aqui, eu assisti alguns jogos da Jacuipense e eu vi o Danilo, ele tem uma qualidade no passe que é extremamente diferenciada. Aquele jogador que ele para, olha e ele coloca a bola com tranquilidade. Só que ele também deve ter sentido isso em algum momento, né? Porque quando o elenco total, ele não tem essa liga, não tem condição, você sozinho não pode resolver. E hoje o Vitória é um problema imenso para o Cláudio Tencati, só que ele aceitou vir. Ele pode comandar o time agora nesse segundo jogo contra o Náutico e ficar aí quase 30 dias sem nenhum jogo. E se for ficar, porque a gente não sabe qual é a diretoria que vai entrar, quando vai entrar e qual será o futuro do clube. Olha bem, quem me acompanha na Rádio Sociedade sabe que eu sempre falo o seguinte: eu não sou de pedir para torcedor ir para estádio e nem também para ele não ir. Eu acho que não cabe a mim esse tipo de coisa. Agora, fica difícil você pedir ao torcedor paciência numa situação dessa. Velho, é complicado o torcedor ter paciência, não, velho. O torcedor está sofrendo pra caramba com esse desmando contínuo que está acontecendo na equipe do Vitória. É uma coisa negativa atrás da outra. E o time tenta responder e como é que você vai buscar força? Como você falou, tem um, dois, tem qualidade e a maioria não tem. Como o Juliano falou, o histórico não está sendo bom, né? Não está sendo positivo porque o Campeonato Baiano dependia de si contra um time já eliminado. Empate. E perdeu, né? Então, tudo isso daí vai machucando o torcedor. O Vitória já vem do ano passado, a queda e todos esses problemas políticos. A situação está bem complicada, mas seria pro clube bom ir pro passar de fase, ir pro mata-mata da Copa do Nordeste. É fundamental, né? E também uma derrota, ficar tantos dias fora para iniciar uma mais Série uma B, eliminação, aí fica mais conturbado ainda. E aí você já vem para a Série B com um lado negativo fortíssimo, né? O jogador sente, todo mundo sente. Pô, o Campeonato Baiano foi um fracasso. Copa do Nordeste, um fracasso. Copa do Brasil, um fracasso. Como é que vai ser a Série B? Eu tenho muitos amigos torcedores e assim, o pessoal, como caiu, se esperava que o Vitória fizesse um time muito competitivo para ser na Série B um dos favoritos, né, a subir. Até pela história, pela grandeza do clube. E infelizmente isso não está acontecendo. Veio pior, com certeza. O Vitória, ele pode ser beneficiado pelo regulamento péssimo dessa Copa do Nordeste. É uma vergonha o regulamento dessa Copa do Nordeste. O Vitória é o 5º colocado e tem menos pontos, né? Cadê? Eu tenho a classificação aí para fazer essa comparação. Ele tem, olha, o Vitória tem 6 pontos, o tá? último do grupo aí você do Bahia pega isso. Você pega o Vitória com 6 pontos, né? Se vencer, pode ir a 9. E aí você pega o grupo B, olha o último, que é o Moto. Tem 8 pontos hoje. Que já não tem mais condições nenhuma de se classificar, né? Mas que no grupo do Vitória estaria classificado. Então, o quinto do grupo B
tem o dobro de pontos do Isso, Vitória. isso. E é o Bahia logo, né? É triste esse regulamento, mas eu já falei aqui há alguns dias, todo mundo aceita na hora, assina, e clube nenhum pode reclamar não, né? O Bahia, se ficar de fora, não pode reclamar. Assinou porque quis. O Vitória pode entrar e o Bahia não, por exemplo. O Bahia tem quase... Quantos pontos o Bahia está hoje aí? O dobro de pontos 12 do Vitória. pontos, E pode ficar de fora. Enfim, o Vitória pode ser beneficiado por isso, porque já disputou 7 jogos, empatou 6 e perdeu 1. Pode vencer o último e se E classificar. pode ajudar o Bahia, né? É uma piada. Porque se ganhar do isso. Náutico e o Bahia ganhar, o Bahia passa. É um dependendo do outro Não também, né? dependendo O do Bahia outro tem que ganhar do também. Sampaio. Ó, eu lembro que eu jogava futebol de salão. Olha que hoje é futsal. Olha quanto tempo tem isso. E era grupo contra grupo. Quer dizer, velho, isso é Terrível, um regulamento gente. antigo Pelo demais, amor cara. de Como é que os Deus. caras aprovam isso? É. E chega uma rodada Parece dessa... campeonato de bairro, né? Uma rodada dessa não tem confronto direto. Aí que está o perigo. Isso. Porque se tivesse um confronto direto, era uma briga direta pela vaga, não. É um do B pegando o grupo. É um negócio muito ultrapassado e os caras aceitam numa boa. E acaba acontecendo isso de um ter que ajudar o outro e vice-versa, né? O mais justo, se eles queriam mudar, já que até ano passado eram grupos de 4 e jogavam entre si, era fazer o próprio grupo jogando contra o... É o mais normal. Perfeito, é o que eu acho também, Danilo. Já